Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês alguns trechos da Palavra de Deus. Trechos que verdadeiramente foram devocionais que o Senhor falou ao meu coração. E aí eu uni eles para trazer essa reflexão para vocês hoje. E assim como o Senhor falou ao meu coração, que eu possa ser um instrumento para que Ele também fale ao coração de vocês. Nós vamos começar lendo os Salmos 92, os versos 4 e 5, que dizem assim: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus propósitos. Essa imagem, Eu quero perguntar o que se formou aí no seu coração e na sua mente quando você ouviu sobre os feitos do Senhor nesse versículo. Essa imagem, ela fala muito sobre as suas motivações. Em primeiro lugar, você pode ter imaginado, pode ter interpretado que esses feitos e essas obras são bênçãos do Senhor, são providências do Senhor para as suas necessidades. Isso não é algo ruim, mas isso talvez nos mostre algo limitado e demonstra um coração centrado em si mesmo. E uma segunda hipótese é que você pode ter interpretado esses feitos e essas bênçãos como a grande obra de Deus que acontece sobre a terra, através do seu corpo e do seu espírito. O que demonstra que você já experimentou a alegria de servir ao Senhor e aprendeu o valor disso. Você já sorriu junto com o nosso Pai ao ver como são grandes e profundos os propósitos dele. E esse propósito vai muito além das nossas necessidades pessoais. Não os inclui, mas engloba muito mais do que eles. E ao longo de toda a história humana, muitos homens e muitas mulheres já participaram dele. É uma obra da qual nós temos o privilégio de fazer parte hoje. Desde a criação do mundo, o Senhor contemplou o que nós podemos imaginar como um grande roteiro de toda a existência. E ele nunca foi pego de surpresa, ele nunca precisou fazer improvisos, mas ainda assim, ele nos convida, com todas as nossas limitações, as nossas finitudes, as nossas barreiras, a fazer parte disso junto com ele, a executar esse grande roteiro no lapso temporal da nossa existência. Nós temos, então, o privilégio de sermos participantes dessa grande obra. E o que eu quero que nós possamos refletir hoje é sobre como nos portarmos, sobre a nossa conduta enquanto esses participantes. E eu queria ler agora com vocês um outro trecho da palavra, que está lá no Salmo 68, os versos 5 e 6, que vai nos dizer assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Em uma outra versão, Deus faz com que o solitário habite em família. Eu amo que a Igreja do Senhor, ela também é uma casa e ela tem a função educacional na vida de muitas pessoas. Nesse sentido, você, cada um de nós, somos agentes educadores. A palavra de Deus, ela é um manual perfeito para a nossa vida. Como o evangelho é nobre, como o evangelho é gentil, como ele é educado e como ele deixa esses atributos todos à disposição daqueles que dizem sim a Jesus. Eu quero convidá-los hoje a meditar sobre amor ao próximo, serviço a Deus, gentileza, bondade, integridade e educação. E como esses atributos são usados por Deus para abençoar e impactar vidas. Nós vamos observar como esses atributos são verdadeiramente poderosos através de 2 trechos bíblicos da história de 2 homens super especiais e admiráveis. Eles são José e Eliseu. Porque
tão espiritual quanto nós nos movermos nos dons, nós buscarmos sermos edificados e crescermos nas disciplinas espirituais, é nós amarmos os nossos irmãos. E a palavra do Senhor nos fala isso, em 1 Coríntios 13, 8, que diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. E também em 1 Coríntios 13, agora o verso 13. Assim permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor aqui falado é o amor de Cristo, o amor que exigiu uma entrega e um sacrifício. E que me questionou quando eu fiz essa leitura, quando essa reflexão ministrou em primeiro lugar o meu coração. Deus trouxe a mim esse pensamento, essa impressão interior de que se Ele, sendo Deus, entregou seu próprio Filho em sacrifício, o que me faz imaginar que eu tenho o direito de imaginar que posso me relacionar e me comportar com os meus irmãos apenas de acordo com aquilo que eu julgo conveniente, confortável e correto. Nós precisamos amar e sermos intencionais em demonstrar esse amor, conforme o Senhor nos ensina em João 15, do 12 ao 13, que vai nos dizer assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu amo a vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. De maneira prática, nós vamos observar o trecho referente a essa temática na história de José, inicialmente. José foi vendido pelos seus irmãos ainda muito novo e, após ser vendido, ele ainda foi parar na prisão injustamente, por algo que ele não tinha cometido. Mas nós vamos ver como esse homem escolheu amar e servir. Ele não se lamentava pela circunstância em que ele se encontrava, mas, pelo contrário, ele buscou, na circunstância em que ele estava instalado, uma forma, uma maneira de ser um agente desse reino, de ser um executor desse grande roteiro pela existência humana. Ele encontrou ali essa grande oportunidade. E nós vamos ver isso em Gênesis 40, dos versículos 1 até o 7. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com seus dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os dois tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Reparem que José só interpretou aqueles sonhos, e essa história eu acredito que muitos conhecem. A interpretação dos sonhos, como ocorreu, como se deu, o que resultou. Mas isso só aconteceu porque antes ele se importou com aqueles homens. Ele foi designado ao cuidado na prisão, porque visivelmente ele era alguém que se importava com os outros. Ele era alguém que era atento, alguém que era gentil. E eu não sei se esse vídeo vai ser passado para vocês enquanto ainda nós estaremos no isolamento de prevenção domiciliar, se já teremos retomado as nossas atividades normais e já estaremos congregando como corpo de Cristo. Mas algo que eu tenho ouvido muito nesse tempo são pessoas falando como têm sentido saudades de congregar, de estar com os irmãos, de servir ao Senhor, da amizade, de se confraternizar uns com os outros. E essa história de José, ela falou muito forte ao meu coração sobre a atenção que nós vamos dar às pessoas que estão à nossa volta. Esse é um tempo que eu creio o Senhor está nos disciplinando sobre isso também. O que a gente não tem hoje é o que muitas vezes a gente não valorizou. É
a atenção que muitas vezes nós escolhemos não dar porque nos achávamos cansados, preocupados demais com as nossas próprias necessidades e muitas vezes deixamos de desfrutar. Então, que esse tempo que nós passamos, juntamente com essa história, com esse exemplo de José, possa nos disciplinar, possa nos fazer refletir sobre como se tem dado na nossa vida as relações interpessoais, as nossas amizades. E eu também quero concluir falando para vocês, com vocês, lendo juntos sobre um trecho da história de Eliseu. E ela também nos ajudará a compreender de forma prática como nós devemos exercer esse amor e principalmente agora com os domésticos da fé, com os nossos irmãos em Cristo. Então nós vamos lá para a 2 Reis, o capítulo 2, e vamos ler dos versos 1 até o 14. E assim nos conta a palavra de Deus. Estava se aproximando a hora de o Senhor levar Elias ao céu, por meio de um redemoinho. Então Elias disse ao seu companheiro Eliseu: fique aqui em Gilgal, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não o deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Betel. Ao chegarem em Betel, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso falar mais nesse assunto. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui em Betel, Eliseu, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. E de novo Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não o deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e perguntaram: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso mais falar nesse assunto. E Elias voltou a falar a Eliseu: Eliseu, fique aqui em Jericó. O Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não o deixarei ir só. E assim foram juntos. 50 discípulos dos profetas acompanharam os dois até certa distância e depois ficaram olhando de longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio. Elias, tomando seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas do rio Jordão. E elas se separaram, formando um caminho por onde os dois passaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: que posso fazer por você antes de ser levado para longe? Eliseu respondeu: dá-me porção dobrada do seu espírito sobre mim. Você me fez um pedido difícil, Eliseu, disse Elias. Entretanto, se você presenciar o momento quando eu for separado de você, o seu pedido será atendido. Caso contrário, não será. Eles continuaram andando e conversando, e de repente surgiu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e separou os dois. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Quando Eliseu viu isso, gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E olhando para o céu, já não podia mais vê-lo. Então pegou suas vestes e as rasgou em duas. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou até a margem do rio Jordão. Lá chegando, bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se separaram, formando um caminho por onde Eliseu passou a seco para a outra margem. Uau! Que história emocionante, né? Fogo que sobe, fogo que desce, cavalo, carruagem, arrebatamento. Essa é uma história bem conhecida, mas essa história também nos ensina muito sobre a conduta humana de um homem, sobre a conduta de Eliseu. E Eliseu foi chamado por Deus para exercer um ministério profético. E ele teve como professor, discipulador e mestre Elias.
Algo que nós precisamos aprender e praticar é que quando a palavra nos fala sobre submissão, ela não está falando apenas sobre esse comportamento, sobre essa conduta, sobre essa intenção do nosso coração em relação aos nossos líderes e aos nossos pastores. Não apenas em relação às pessoas que estão acima de nós, digamos assim. Mas quando a palavra nos ensina sobre isso, ela está falando isso, que nós devemos nos portar dessa forma em relação a todos os nossos irmãos em Cristo. E é justamente com o comportamento que Elias nos ensina isso e algumas outras coisas. Ele nos ensina, em primeiro lugar, que quando nós amamos, nós acompanhamos e nos colocamos sobre a missão do outro. Quem ama segue aquele que tem algo ali a ensinar, para aprender, mas também para estar junto. Ele nos fala muito sobre submissão. Ele também nos ensina, através do seu exemplo, que nós devemos nos ater, nós devemos descansar, nós devemos demorar a nossa reflexão e falar aos outros a respeito dos nossos irmãos e dos nossos líderes. Apenas aquilo que é edificante, sábio e útil para o momento em que estamos. E aí ele nos ensina sobre amor, e aquele amor que nós falamos no início de maneira prática, e honra. Diversas vezes os discípulos dos profetas abordam ele nessa narrativa que a gente acabou de ler e fazem especulações acerca daquele dia em que Elias seria levado até o céu. E a resposta dele nos mostra não só como ele respondeu àquela questão, mas como ele devia na vida dele responder a outras. Sim, é verdade, mas não é necessário que se fale disso agora. Então, que o Senhor ajude você a interpretar como essa resposta pode ser aplicada à sua vida e às suas circunstâncias. E uma outra coisa muito interessante é que, mesmo Elias sugerindo a Eliseu claramente que deixasse de acompanhá-lo várias vezes, ele não desistiu. E quantas vezes nós abrimos mão de abençoar os nossos irmãos, de servi-los, de entregá-los algo, pelo que os nossos sentimentos egoístas nos sugerem, né? Nós precisamos servir e nos entregar por amor ao Senhor e pelo senso aguçado da responsabilidade que ser um pequeno Cristo nos impõe. Nós precisamos amar pelo que temos a acrescentar ao outro e não pela capacidade dele de reconhecer ou desprezar isso. Se nós queremos amar como Cristo amou e nos ensinou, é dessa forma que nós devemos fazer. E você pode enxergar que Eliseu fazia aquilo porque aquele discipulado era tudo que ele tinha. Ele literalmente tinha deixado tudo para trás para acompanhar Elias. Mas eu enxergo na motivação de continuar dele. Mais do que isso, eu enxergo lealdade àquele relacionamento que eles tinham, lealdade ao que eles haviam construído de intimidade juntos e também lealdade ao propósito e ao reino de Deus. Naquele momento, a obra de Deus na vida de Eliseu era seguir Elias. E como nós estamos vendo, ele não fez isso de qualquer forma. Ele fez isso com obediência e amor. Ele é a sua conduta, o seu exemplo, uma grande inspiração para nós. E para concluir, eu quero ler para vocês aqui algumas palavras que eu anotei no dia que eu tive essa reflexão no meu momento de devocional com o Senhor e dividir ela com vocês mais uma vez. Quero registrar que é uma grande alegria para mim. Então, as palavras dizem assim: nós fomos criados para nos relacionar, para amar e sermos amados, escutarmos e sermos ouvidos. É nessa dinâmica da vida que o ser humano cresce e muitas vezes é através dos relacionamentos e da convivência com os outros que brotam o cuidado, a cura e a provisão para nossas vidas. É muito importante prestar atenção aos que nos cercam, investir tempo, sermos amáveis, sensíveis e pacientes. O inimigo muitas vezes tenta nos roubar isso. Mas assim como José e Eliseu, que nós possamos estar atentos, que possamos nos doar por obediência, amor e perseverança em agradar principalmente o nosso Deus, para que possamos ser como instrumentos nas mãos dele, mas que enquanto edificam, amparam e cuidam, também são amparados, cuidados e edificados, porque as obras do Senhor são grandes e profundas, assim como os seus propósitos, e ninguém fica de fora.
nenhum daqueles que vem ao Senhor ele lançará fora. Mas que possamos ser instrumentos bem educados de acordo com o Evangelho, que não nos preocupemos apenas em crescermos espiritualmente, em desenvolvermos dons, mas que possamos nos concentrar também em amar os nossos irmãos. Enquanto seres humanos, existe em nós uma capacidade de amar inerente apenas à nossa espécie. Isso nos fala que precisamos valorizar o mecanismo de nos relacionar que o Senhor colocou em cada um de nós. E buscarmos também nos aperfeiçoar como amigos e irmãos. Eu quero reler com vocês João 15, 12 e 13, para enfatizar ainda mais essa verdade. E é assim que a palavra fala: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo a vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Relendo esse capítulo 15, lendo aí na sua casa, você vai entender que esses amigos são todos aqueles que também reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Podemos chamar esses amigos também os nossos irmãos na fé. Eu não sei se você já é um participante da obra de Deus sobre a terra nesse tempo, nem como você tem realizado o seu serviço, se você já o faz. Mas eu sei que a todos nós foi dada a missão de anunciar o Evangelho. E nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de demonstração dele. Que Deus nos abençoe e nos conduza ao crescimento nesse amor.